Bom, esse é o nosso trabalho de prática em ciência de dados. A análise do nosso grupo vai ser entre nascidos vivos e mortalidade infantil. A gente tem um formulário na descrição do vídeo para avaliar o nosso trabalho. Bom, então, a motivação do nosso problema era analisar os dados de nascidos vivos do conjunto de dados chamado SINASC e relacionar com os dados sobre mortalidade gestacional a partir do conjunto de dados SIM. Então, a gente quer explorar padrões sobre região, idade materna, escolaridade e tipo de parto, por exemplo. O conjunto de dados SINASC, ele é um conjunto do Ministério da Saúde que ele registra todos os dados de nascimento no Brasil. Então, ele vai coletar dados sobre o recém-nascido, como sexo, peso, idade, entre outros. Dados sobre a mãe, como a escolaridade, a idade dela, local de residência. Dados sobre parto, como local de ocorrência, qual foi o profissional que assistiu o parto, o tipo de estabelecimento, se foi no hospital, se foi na própria casa, né? E esse conjunto de dados tem a finalidade de monitorar então, a saúde materna e infantil, tanto da mãe quanto do recém-nascido. Também serve para avaliar, principalmente, políticas públicas de saúde, né? Já o conjunto de dados, sim, ele também é do Ministério da Saúde, mas ele está relacionado aos óbitos. Então, ele vai coletar informação sobre o falecido, como idade, sexo, causa da morte, local de residência, e dados sobre óbito, né? Como local, se foi um óbito natural ou violento. Causa da morte é usada uma classificação chamada CID-10, que é uma classificação internacional de doenças, e a gente usou esse conjunto de dados como base, porque ele trata todas as mortes que ocorrem no país, mas a gente vai fazer análise apenas de mortalidade infantil. Então, o que a gente fez? Nós agrupamos esses dois conjuntos de dados. O agrupamento foi realizado por município, ou seja, cada linha desse novo conjunto de dados agrupado representa um município. E para que esse agrupamento fosse feito de maneira proporcional, as variáveis categóricas elas foram calculadas as proporções de cada categoria. Por exemplo, a proporção entre partos normais, quantidade de mães que têm ensino médio completo ou outros níveis. Para variáveis numéricas, como peso ou idade da mãe, a gente calculou a média de cada um desses atributos e a gente colocou o município, né? Então, a gente gerou uma tabela agregada com os indicadores médios proporcionais para analisar a natalidade e a mortalidade infantil. Aqui a gente mostra a distribuição de algumas categorias. O estado civil da mãe, por exemplo, que prevalece mães que são solteiras, distribuição de gravidez, ou seja, boa parte da quantidade de gravidez foi única, não foi dupla ou tripla. Distribuição de escolaridade, de sexo do filho, do tipo de parto, se foi cesárea ou parto normal. E aqui é um box plot das variáveis numéricas, para mostrar basicamente, principalmente os valores médios dessas variáveis numéricas e como é a distribuição. Os conjuntos de dados, eles apresentavam alguns outliers bem estranhos. O número 9, em geral, ele significa que os dados foram ignorados. Então, no SINASC, apareciam algumas mães que tiveram filhos com 99 anos de idade, o que é impossível, né? Então, se isso acontecesse, a gente colocou, se a idade for maior que 65 anos, a gente substituiu a idade da mãe pela mediana. Da mesma maneira, se tiver 99 filhos mortos ou vivos, a gente agrupou pela mediana do grupo para mães que tiverem mais de 20 filhos. E a mesma coisa para número de consultas pré-natal. Então, há muita desigualdade na distribuição de nascimento por município, sobretudo por causa de grandes centros urbanos, como São Paulo, que pode ter muito mais nascimento do que cidades pequenas, né? Então, isso reflete uma alta concentração populacional em áreas metropolitanas, uma maior infraestrutura hospitalar em grandes centros e talvez isso é uma hipótese um possível subregistro em áreas remotas ou deslocamento para partos em outras cidades. Em relação ao índice de Kotelchuk, ele é conhecido como índice de adequação da assistência pré-natal. Então, basicamente, ele vai avaliar se essa assistência pré-natal que a mãe recebeu durante a gestação foi de qualidade. A distribuição mostra que boa parte desse índice é de nível intensivo, ou seja, grande parte das mães recebeu boa assistência pré-natal. Sobre a média do índice de Kotelchuk por estado, a gente percebe que a região sudeste prevalece com os maiores valores desse índice, e algumas anomalias acontecem principalmente na região norte e nordeste. No nordeste, o estado do Ceará tem o maior índice da região, e na região norte, o estado de Roraima tem o índice bem abaixo, tanto da região norte quanto do resto do Brasil. E aqui a gente mostra como é a distribuição desse índice por município. Toda essa avaliação feita até agora foi do conjunto de dados SINASC. Agora, no nosso conjunto de dados SIM, que é respeito à mortalidade,
Ele continha aproximadamente 1.500.000 registros e a gente aplicou um filtro para considerar apenas bebês que viveram até 365 dias. Então, depois desse recorte, o conjunto de dados foi reduzido para cerca de 30.000 registros. A gente observou também algumas inconsistências de dados e colunas. Por exemplo, as colunas morte, parto e óbito parto, que são definidas do mesmo modo, mas elas têm valores diferentes. Então, para nossa análise, a gente descartou essas colunas. Também havia alguns casos em que a semana de gestação era 0 e o peso do bebê era de quase 2 quilos. Então, a gente fez um ajuste desse peso baseado na mediana da semana de gestação. Então, a gente tem aqui uma análise das padrões geográficos. Então, a gente tentou identificar os padrões geograficamente, além dos dados. E, para isso, utilizaremos os dados combinados do SINASC e do SIM. A gente teve aqui, então, fazendo o plot desses índices, dessa estatística dos municípios, que o total de óbito, fração óbito geral, que seria a fração entre o total de óbito e o total de nascimento, também o mapa de total de nascimento, média de consultas, óbito de estacionamento de saúde, óbito de domicílio, eles foram indicativos para a gente poder analisar em foco a região norte. Por quê? Então, a gente tem um alto índice de óbito na região norte, a gente pode ver também pela coloração do mapa, também de fração de óbito, né, destaque da região norte, apesar de ter um total de nascimento grande. Então, apesar de nascer muita gente, também morre bastante gente, isso que indica o mapa. Além disso, ela indica uma média de consultas baixas comparado às outras regiões. Então, além de que o óbito de estabelecimento de saúde na região também é baixo comparando às outras regiões. E uma alta taxa de óbito de domicílio. Então, muitas pessoas eles acabam morrendo em domicílios, ao invés de estabelecimento de saúde ou em hospitais, indicando que existe uma disparidade no acesso nessas regiões. E que o que também reforça é a baixa média de consultas na região. E isso tudo tem resultado como uma taxa alta de óbito e uma taxa alta também de fração de óbito geral, que foi mapeado aqui no caso. Então, para isso, a gente focou mais na região norte para análise. A gente tem aqui o plot melhor das regiões para que a gente possa analisar melhor, com mais detalhe, cada região, a região norte, né, por cada município. Então, aqui a gente pode ver a região de Roraima com os dados alarmantes, com baixíssimas médias de consultas, com alto óbito em domicílio, e também outras regiões, né, que apresentam algumas taxas não tão adequadas para o nosso caso. Então, com isso em vista, a gente fez a clusterização hierárquica, que é uma clusterização, que é uma classificação sem atributos, né, para a gente poder identificar como estão espacialmente localizadas essas regiões a partir desse cluster, que o algoritmo usado foi a clusterização hierárquica. Então, a gente aplicou o PCA para o caso, obtendo assim 3 classes distintas, 0, 1 e 2, em que a gente visualmente, né, no PCA, a gente não pode identificar exatamente a classificação de cada atributo. Mas com isso em vista, a gente fez a clusterização e mapeamos cada ponto na região, geograficamente falando. Então, a gente tem que a maioria das regiões da região tem a coloração laranja, que é o classe 1, e alguns da classe 2. Então, temos aqui uma região de Roraima, identificado como classe 2, classe 0, e um pedaço de Amapá, que também está classificado bastante como a classe 2. Então, a gente conseguiu identificar que o cluster 1, né, o laranja, ele está bem denso no PCA, e enquanto o 0 e 2 apresentam algumas sobreposições. Então, apesar do algoritmo identificar 3 classes, pode ser que sejam apenas 2. Então, a gente deveria aqui aprofundar mais nessa análise. Então, depois disso, a gente aplicou o GWR, que é um algoritmo de regressão linear com base nos pesos e também na geografia do local. Então, a gente passa o mapa, né, e os centroides do mapa das regiões para a gente poder fazer uma análise mais geográfica além dos dados. Então, para isso, a gente considerou a variável alvo, né, que a gente quer predizer, que seria a fração de óbito, e consideramos as variáveis independentes os seguintes, né, que a gente tem listado do x1 até o x15. Então, como exemplo, é óbito em estabelecimento de saúde, a gente pegou também a percentual do Kotelchuk, quanto de percentual alto a gente tem na região, nascimento em domicílio, nascimento em estabelecimento de saúde, e assim vai, né? Então, a gente tem, depois de ajustar desse modelo do GWR, que o modelo global, que seria esta região, essa primeira parte, ele apresentou um performance R2 de 0.263, enquanto, após o ajuste considerando os pesos da geografia, o resultado obtido foi de 0.577.
Então, comparando esses dois valores, a gente tem aqui um grande aumento, né, no ajuste da regressão, tendo assim uma performance melhor para a GWR além do modelo global da regressão. Então, considerando isso, a gente fez uma análise para cada variável, considerando o intercepto, o óbito, o estabelecimento, a raça da proporção das raças dos indivíduos, a média da idade das mães, e também o número de estabelecimento e o Kotelchuk, que seriam a qualidade do pré-natal. Então, com isso, a gente obteve essa tabela com os dados e eu coloquei em negrito algumas regiões que eles destacam assim um alto desvio padrão, que seriam relevantes para a nossa análise. Então, a gente vai estudar agora o X1, que é o beta estabelecimento, e o beta número de estabelecimento e o beta percentual Kotelchuk. Então, vendo aqui o plot A, né, o beta óbito estabelecimento, a gente tem uma região densa, uma grande região mapeada por azul mais escuro, que seriam as regiões com baixo valor de 0.05, 0.11, enquanto a região ao leste, quanto mais em direção ao leste, a gente tem um valor maior das variáveis. Então, a gente tem o mesmo padrão também para beta número de estabelecimentos, só que ao contrário. E também uma beta percentual de Kotelchuk alto, né, para essas regiões do norte, considerando uma correlação negativa na parte azul e um pouquinho positiva, né? Então a gente tem que, nessa região vermelha, o Kotelchuk ter um Kotelchuk alto não influenciou muito, enquanto essa parte ter um Kotelchuk alto influenciou no modelo final para análise das regiões, nas frações do óbito. Agora a gente tentou ver alguns padrões na regressão, né? A gente tentou utilizar aqui ferramentas simples, a gente utilizou duas. A primeira que a gente utilizou foi a questão do desvio padrão. Então, cada beta a gente calculou o desvio padrão para tentar identificar se elas variam muito ou pouco no espaço, ok? Então, um exemplo aqui que a gente viu que é um dos maiores com desvio padrão é do PERC alto corte. Então, o que ele indica, como ele é um dos mais altos, ele indica que ele tem um forte impacto da mortalidade infantil em cada região, mas de formas variáveis, beleza? Então, ela não é uma forma homogênea, uma forma heterogênea. E ao contrário é similar, né? Quanto menor é esse desvio padrão, ele mais é homogêneo entre as regiões. Então, a gente mapeou aqui os betas e os seus respectivos de desvio padrão. Então, a gente, obviamente, ali o intercept, por exemplo, que é baixíssimo, porque faz muito sentido, né? Porque é o intercepto, então ele não vai variar de forma significativa de região para região. Mas os mais altos, tipo o média de consultas e o que a gente viu anteriormente do PERC Outcot, são os mais altos e eles têm essa peculiaridade. E outra ferramenta simples que a gente viu foi testar o nível de significância dos coeficientes. Então, o cálculo foi feito em razão entre o coeficiente e o erro padrão local. Então, o nível de confiança que a gente fez foi de 95%, e o nosso interesse é analisar em quantas regiões esses betas são significativos. Então, a ideia é quanto maior é o número de regiões que ele é significativo, então talvez ele tenha uma tendência em explicar bem diversas regiões. Se a gente pensar em linkar as duas ferramentas, ele vai chegar no próximo passo, que é esse aqui. Então, a gente mapeou diversas regiões, os betas em suas diversas regiões. Então, quando com regiões muito significativas, por exemplo, com mais de 50 municípios, então ele vai indicar um padrão consistente. Então, ele vai ser relevante em muitas das áreas analisadas, e ao contrário também é similar. Então, quanto menor número de municípios significativos, então isso gera uma baixa relevância geral ou um efeito localizado extremo, okay? Em algumas áreas bem específicas. E a nossa conclusão foi linkar essas duas ferramentas. Então, por exemplo, um padrão especial forte é que ele vai ter um alto desvio padrão e muitas regiões significativas. Então, ele vai ter as peculiaridades de cada região e também vai conseguir ser significativo em diversas delas. Então, como PERC Outcot, média de consumos, de óbito, estado de saúde. Então, já um outro que é um padrão espacial consistente, em muitas regiões significativas, mas não necessariamente ele vai ter tão alto desvio padrão. Então, ele vai estar presente em muitas regressões, ok? Mas não necessariamente ele vai apresentar a especificidade de cada região, como o PERC alta ESC, que está relacionado à escolaridade. E um padrão espacial moderado, que ele tem valores intermediários para essas duas ferramentas, que é como a raça parda. E o último caso, a gente vai ter um padrão espacial fraco ou localizado, que vai ser caracterizado por um baixo desvio
e em poucas regiões significativas, como nascimento em domicílio. Bom, com isso finalizamos o vídeo. Espero que tenha gostado. Muito obrigado.